Boa tarde a todos. Todos bem? Que maravilha. Recuperados aí do banquete aí, do seminário que vocês fizeram? Belíssimo seminário, né? Então, meus queridos, hoje nós vamos falar uma passagem de Mateus, capítulo 22, item de 1 a 4. E no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 18, item 1. Muitos os chamados e poucos escolhidos, que é a parábola de festim de bodas. Capítulo 18. Primeiro, entender o que é esse festim de bodas. Algumas traduções colocam como se fosse um casamento, mas as bodas, na realidade, eram um comprometimento, era um trabalho de apresentação de algo muito belo, como se fosse uma joia preciosa. Então chama-se bodas, inclusive no plural, é a comemoração. Por isso que os casamentos têm boda de prata, boda de ouro e tal, porque é um vínculo de relacionamento. Então essa bodas que foi chamada é algo de vinculação, de relacionamento com alguém. E núpcias, evidentemente, se contrai um compromisso. Então uma festividade, um determinado encontro, dado o comprometimento já existente, o compromisso já existente, e a núpcias é essa relação, essa afetividade, que na realidade é um casamento. Nós somos casados com quem? Devemos pensar assim. Não estamos falando do ponto de vista físico, biológico, político, administrativo, familiar, não. Estamos falando dessa núpcia, desse casamento que nós temos com aquele que nos sustenta e que cuida de nós. E o que é belo, que ele faz uma narrativa muito próxima dos trabalhadores da última hora, né? Então ele narra que o plano espiritual, no Evangelho lá, pela linguagem da época, fala nos céus. Mas no plano espiritual, é como se fosse um reino em que fosse preparar uma núpcias, uma boda. O que é isso? Sempre nos reencontramos com aqueles que nós gostamos muito quando chegamos na vida do plano dos espíritos. E é uma comemoração, uma festividade muito bela. Quando nós deixamos a carne, ao chegar do lado de lá, é uma festa estrondosa. Quando temos que reencarnar, é uma tristeza enorme. Então muitos aqui choram quando alguém se liberta, mas o ranger de dentes é quando sai de lá para cá. Mas aí é interessante porque ele faz uma narrativa de que se preparou as parelhas, estruturou o ambiente para que a festividade, o reencontro desses seres se desse da melhor forma possível naquele espaço. Matou o melhor boi, preparou a melhor mesa, estruturou, né, o melhor cardápio e pediu para sair convidando aqueles que ele havia selecionado no determinado princípio. Interessante que ele narra que no primeiro momento, que foram em busca desses que eram para ser chamados, eles pouco se interessaram e foram cuidar das suas coisas. Tinham algo para fazer mais importante do que aquele convite nupcial para a comemoração de um compromisso entre nós e a força maior que é o amor que vem de Deus. E aí eles pediu para os seus, e esses foram maltratados nesse primeiro convite. No segundo, novamente, ele pede para que vá e faça o chamamento, e esses estavam preocupados com suas fazendas, com suas famílias, com o seu fazer e as suas frivolidades. E além de serem ingratos com aqueles que estavam convidando, os maltrataram e vilipendiaram. Ele mandou uma terceira vez, né, para que fosse feito o convite. Aí, desta vez, ele já fez o chamamento para todos que estavam nas ruas. Algumas traduções falam encruzilhadas, que aí são culturas diversas. E nesses foram até o banquete, e que esses que foram convidados pelos seus pudessem trazer os bons e os maus. Há algo que passa no texto que nós não prestamos muita atenção no capítulo 18, né? Item 1. Que convidasse todos nas encruzilhadas, nas ruas, nas vilas, né? E que viessem para aquele banquete os bons e os maus. Quando esse senhor do banquete chega, ele observa que todos estão festejando, mas tem um que não está com o traje nupcial. E aí ele vai perguntá-lo como que ele conseguiu entrar na festividade sem estar devidamente vestido. E ele fica em silêncio, emudece, porque conhece, né, as suas dissimulações, ok? O seu comportamento maquiavélico e tudo mais. E fez silêncio. Aí ele chamou seus criados e disse: atai as mãos e os pés e lance em trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. É uma coisa assustadora, né, na visão de quem não entende o ensinamento espiritual. Para os que se dizem sábios da terra, a parábola é algo, um fato inverossímil que não se dá para conhecer e entender. Mas vamos ver aqui uma coisa. No último convite, esse senhor pediu que chamasse
nas encruzilhadas, em todas as ruas, os bons e os maus, né? Mas entre os bons e os maus que foram convidados, teve um que não estava com traje, só um. E ele mandou amarrar os pés e as mãos e lançar em trevas exteriores. Mas e os maus que estavam na festa? Que coisa estranha. É um contraponto, porque está falando de alguém que ama, que está chamando os seus para uma festividade de relacionamento, é um casamento entre almas, entre seres. Mesmo estando os bons e os maus, teve alguém que foi condenado a não ficar ali, foi proibido de permanecer. Mas e os outros que eram maus, por que não tiveram suas mãos e pernas atadas e lançados em trevas exteriores? É algo para se pensar, não é verdade? E nisso vem Emmanuel, nas suas obras, né? E ele fala, tem 6 textos de Emmanuel sobre chamados e escolhidos, o chamamento. Mas eu escolhi um, e vou pedir licença até para fazer a leitura de algumas partes, em que Emmanuel faz um relacionamento, faz uma relação muito interessante com este texto evangelístico que está em Mateus. Quem quiser depois procurar a obra, está no livro Instrumentos do Tempo, psicografado por Chico Xavier, e o título é Chamados e Escolhidos. Mas Emmanuel diz que nós já estamos convencidos que no convívio que nós temos em vidas sucessivas, a vida celeste, nós já estamos eleitos. Não nos comparamos com aqueles que lá já se encontram, mas nós já estamos caminhando para ela, não é verdade? Eu acredito que não tem ninguém aqui, considerando a classificação que a nossa escola ensina, 3ª ordem, 2ª ordem, 1ª ordem. 3ª ordem, os espíritos imperfeitos. 2ª ordem, de sabedoria. 1ª ordem, os espíritos puros. Eu creio que aqui nesse ambiente, já que estamos numa casa espírita, todos estão migrando para a 2ª ordem, não é verdade? No mínimo. Creio que não tem ninguém parado pelo que faz, pelo que se dedica, pelo estudo, pela batalha constante com a sua reeducação íntima, para mesmo com as nossas cruzes, os nossos defeitos, tentarmos caminhar ou nos arrastar, como diz os espíritos, nós nos arrastamos no globo terrestre para a 2ª ordem. Já ouvi espíritas achando estranho essa frase que eu utilizo. Como que estamos caminhando para a 2ª ordem? Falei, eu estou. Se você não estiver, não entendeu a doutrina espírita. Todos os espíritas e todos os seres humanos, a lei do progresso é uma lei irrevogável. Ou a força da natureza nos empurra, né, que é a chamada evolução, e se nós estivermos conscientes, com a fé raciocinada e agirmos, aí a lei do progresso entra junto, a evolução natural que nos empurra e o adiantamento pela força de vontade que nos juntamos com o plano divino. Então Emmanuel inicia dizendo assim, que nós não estamos ainda, evidentemente, no plano celeste, mas estamos convencidos que caminhamos para ele, né, no plano espiritual. Mas ele diz que o chamamento da fé viva que hoje nós recebemos, né, nos traz o conhecimento superior e nós devemos ter a certeza, aí já entramos em Emmanuel, de que nós somos escolhidos para regeneração de nós mesmos. Fazemos isso cotidianamente, né? O irmão fez uma narrativa aqui, que é muito bela, está no Evangelho. Confessai-vos uns aos outros, porque é belo esse procedimento. Nós temos dificuldades, vamos procurar um ombro amigo para poder falar. Evidentemente que na prece, na oração, no recolhimento, o nosso mentor e o nosso anjo guardião vai nos auxiliar, né? O nosso espírito protetor. Mas às vezes um ombro de um amigo, alguém que está ali do lado, que tem um olhar cordato e vai nos entender, e é aquele que vai nos ouvir sem o princípio de julgamento, mas vai permitir que venhamos desabafar algumas dificuldades que ainda temos, porque somos espíritos imperfeitos. Na face da terra não existe espírito perfeito. Então ele diz, a regeneração de nós mesmos. E nós estamos num processo muito forte regenerativo. As estruturas morais, econômicas, sociais serão todas abaladas, né? Os fundamentos que o ser humano acredita vão todos desaparecer. Tem um grupo de amigos de outras escolas religiosas e filosóficas que eles comentam muito sobre isso. Olha, a percepção que se tem é que os investimentos em caderneta de poupança, bolsa de valores ou coisa parecida, tudo que está sendo rentável, que não é pela força do trabalho, segundo as leis da natureza, tudo isso vai quebrar. Eles ainda estão tentando manter o processo da sociedade anônima. Vamos dizer que aqui a Casa Maria de Nazaré fosse uma empresa. Então um grupo com muito dinheiro chegaria aqui e dizer, quanto vocês querem para fazer essa empresa funcionar? Aí vocês iam dizer quantos milhões de dólares. Eles iam enxertar esse dinheiro, fazer a divisão de sociedade anônima e para a Bolsa de Valores está vendendo as ações da Casa Maria de Nazaré em alguns momentos. Mas sabemos que no mercado, por falta de regeneração e humildade, cria-se na base da caneta oscilações. Então há momentos, né, que o dólar está mais alto ou mais baixo, há momentos que as bolsas de algumas empresas estão mais altas ou mais baixas. Isso é criado, é fictício, porque a natureza não muda de preço. Vocês têm plantas frutíferas aqui,
Se vocês forem perguntar para a planta qual o valor da manga o ano que vem, ela vai dizer que é o mesmo. Chama-se gratidão. Me dê água e carinho que eu produzo fruta para vocês. Ok? Então o processo regenerativo do planeta a primeira coisa que vai nos quebrar é romper na forma regenerativa o egoísmo. Nós não vamos ter condições, sejam nações ou pessoas, empresas ou entidades financeiras, sobreviver do suor do próximo. Porque a lei natural ganharás o pão com o suor do seu rosto. E nós temos ainda no planeta Terra, por causa da nossa imperfeição, pessoas trabalhando muito e outros vivendo do suor daqueles irmãos. Porque diz que é um investidor. O único investimento que o Criador nos autoriza a fazer e nos abençoa constantemente é o investimento da piedade, da consolação, da indulgência, do perdão e da fraternidade, do trabalho solidário, resumindo tudo isso dentro da caridade. Essa bolsa de valores é um grande investimento. Do contrário, tudo o que passa disso nada mais é do que perdição para a humanidade. Então, o exemplo do egoísmo vai nos fazer observar essa regeneração. E já estamos percebendo. Não há como controlar a questão de valores no mundo. Ou nós vamos repartir e compartilhar as benesses que o Criador nos dá por intermédio da natureza, ou o que nós vamos guardar em celeiro vai apodrecer e vamos ficar, o que não tinha não vai ter, e o que achava que tinha vai perder tudo, porque não compartilhou. A água está demonstrando isso, não é isso? Enquanto estivermos colocando de forma nababesca as calçadas cerâmicas, impedindo que o solo se mantenha permeável, pulverizando de forma porosa o líquido que está no solo, que a gente chama de colar freático, né? Ou colar hídrico, para depois ele evaporar pelas plantas para termos a coroa hídrica, enquanto estivermos impactando o solo, a água vai migrar para outro lugar. E aí vamos ter que voltar à inteligência primitiva de cavar buraco para achar água, porque a canalização humana não vai conseguir. E para o cultivo também somos chamados sistemático e intensivo do bem. Então a primeira coisa é a obra regenerativa em nós. Somos escolhidos para isso. E depois o cultivo sistemático e intensificado no bem. Tudo o que nós fizermos, já diz Paulo de Tarso, que façamos como se fosse para Deus e não para o homem. Com essa visão, nós seremos meticulosos e cuidadosos nos nossos atos do cotidiano. Seja nas atividades comuns no ninho doméstico, seja nas atividades profissionais, ou aqui, fazendo o trabalho da obra que não é nossa, mas é que é de Jesus. Aí Emmanuel segue, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Ele aqui retoma ao trave no olho, que é no nosso, e um pequeno cisco no olho do irmão. Então, perdoar sempre, esse é o caminho, é a tônica nos nossos relacionamentos, para que possamos cumprir o primeiro, que é a regeneração em nós. Somos escolhidos também para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Essa núpcias chama para isso, esse festim, esse bom relacionamento, essa alegria nos relacionamentos, só é possível com a presença, como foi lido pelo irmão aqui no Evangelho, que nada é por acaso, da chamada indulgência. Somos chamados também para auxiliar os que erram, analisando que o erro é sobre nossa ótica, mas o erro que ele tem é simplesmente falta de conhecimento. Então somos chamados para reeducar aquele irmão do nosso convívio. Para ensinar aos mais ignorantes que nós, sempre tem alguém procurando auxílio, devemos ter a paciência ou a ciência da paz para levar uma palavra de auxílio, de carinho, para que aquela pessoa possa refazer o seu caminhar. Para suportar, aqui é belo, suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora que já robustece o nosso espírito. Nós já temos fé, mas tem outros que não têm. Reclamam muito de tudo. Nós já temos um posicionamento cordato porque compreendemos de onde viemos, aonde estamos e para onde iremos. E quem somos e o que seremos no futuro. Mas tem outros, de acordo com as suas escolas religiosas, que não têm essa noção. Vivem no desespero entre a culpa e o medo, o princípio da condenação e o castigo. E a nossa escola conta o contrário. Nossa escola diz que não existe isso. Existe a experimentação e o processo evolutivo das lições que nos fazem crescer. E cada lição e cada aprendizado se transforma no degrau para nos tornarmos melhor. Então, que seria uma confusão ontem no ninho doméstico, no princípio das bodas, ele é convidado a nos reconciliarmos. O alimento dessa boda vai ser o quê? O boi que ele matou, a melhor carne que foi feita, o que vai ser? O abraço, o sorriso, a reconciliação, a boa convivência e o bom relacionamento. E Emmanuel segue ainda que dentro desse processo nós fomos escolhidos para poder servir
além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Não vamos esperar o agradecimento de ninguém, nem a recompensa da terra, nem a recompensa dos céus. Até porque, enquanto seres imperfeitos, somos sabedores que temos muitos débitos. Tudo o que fazemos devemos fazer a Deus, porque Ele vai transformar essas moedas que a traça e a ferrugem não corrói em benesses de redenção para os crimes escabrosos que cometemos no passado. Se éramos para perdermos um braço nesta vida, talvez perderemos só a ponta da unha. Se éramos para perdermos a visão, ficaremos apenas com o olho um pouco conturbado, embaçado, em razão das belezas que levamos aos corações do próximo. Então, o sacro ofício, sacrificar-se em benefício de alguém para servir além das nossas próprias obrigações, vai além do horário, do descanso, do bem-estar. Nós tivemos exemplos, com outros grandes luminares da terra, foi Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. O nosso irmão Divaldo tem feito isso com seus 600 filhos adotivos, já passou da casa dos 600, cuidando com todo carinho como se fosse deles. Fomos escolhidos também para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam. Os irmãos não precisam entender a nossa profissão de fé. Nós sim temos a obrigação de compreender e entender a profissão de fé que ele exerce, inclusive com explicações para que ele aprimore o seu fazer e acredite na sua crença. Daí que os espíritas têm uma capacidade enorme de diálogo com todas as vertentes, porque não julga ninguém, não se considera melhor, mas acima de tudo consegue explicar o porquê de cada ato, o porquê de cada ritual, o porquê de cada comportamento. Fomos também escolhidos para apagar as fogueiras de todo ódio e da incompreensão ao preço de nossa própria renúncia. Renunciar ao conflito, renunciar ao ego, renunciar à soberba, renunciar à vaidade. Fazer o silêncio no momento propício e falar também no momento propício. Tem horas que o recolhimento numa prece, ele evita as fogueiras das paixões e o desentendimento que poderia vir a um rompimento de uma relação ou, dependendo do que nós vamos fazer ou falar, romper os laços de afetos e construir elos de corrente. Porque o nosso modelo e guia nos ensinou que sempre que nós tivermos algum resquício com alguém, nós não sairemos daquele lugar enquanto não pagarmos isso. Emmanuel diz também que nós somos chamados, só fomos escolhidos para estender a caridade sem ruído com quem sabe que ajudar aos outros é enriquecer a própria existência. É aquela questão do Evangelho que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. A Casa Maria de Nazaré tem um trabalho gigantesco na comunidade, mas jamais vai sair num jornal da Globo, no jornal do SBT ou da Record, porque isso não interessa. Mas também para casa isso não interessa, porque a melhor propaganda é a propaganda no coração das crianças, na cabecinha das mães, quando deitam seus filhos nos lares à noite, sabendo que parte do período de suas vidas foram acolhidos num ambiente de luz, de paz, de congraçamento. Então, o nosso trabalho, se pede, fomos escolhidos para isso, no silêncio do nosso fazer, do nosso sacrifício, até das nossas dores particulares, deixou na família, que muitas vezes não compreende o que estamos fazendo, mas tentar ser a orla da roupa do Cristo, levando virtude para quem passar nessa rua, mesmo que não entre aqui, ou aquele que entrar, ser tratado, ser bem atendido. Emmanuel diz também que nós somos escolhidos para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimento em todos os ângulos do caminho. De repente, acontece alguma coisa nas atividades e queremos esmorecer. Estamos fazendo uma sopa, olhamos para a pia, tem muito prato para lavar, aí começa a bater aquele cansaço. Ele pede para não fazer isso. Há pessoas para evangelizar, para conversar, distâncias enormes para fazer visita, o evangelho no lar, ou uma visita a um asilo, ou alguém que está com dificuldade no hospital, e nossa casa é distante, o sistema de transporte não é bom, está chovendo, está muito frio, é à noite. Ele diz, olha, não olhe para isso, porque teve alguém que emprestou um coração sem mácula e um pensamento puro para cuidar de Maria e de Jesus, enfrentando o sol escaldante do deserto, acima dos 40 graus, e à noite o frio intenso do deserto, abaixo dos 20 graus. Cuidou de Maria, cuidou de Jesus e não reclamou. E veio ao mundo no silêncio de Deus e foi embora no silêncio de Deus. E é um ser que, segundo Emmanuel, não há palavras humanas para explicá-lo, que é o José da Galileia. Então ele aqui retoma isso, porque nós venhamos persistir nas boas obras e jamais reclamar. Aquele prato não, aquela cadeira, falta gente para arrumar aqui, falta isso, falta aquilo. Não, vamos fazer. O objetivo é a força do executar.
Nesse fazer, as energias vão impregnando o ambiente. E aí, num determinado momento, nós vamos receber o auxílio. A nossa casa lá no Gamucenol, o nosso presidente havia contado um fato que ele estava desesperado porque tinha retrovenda com a Terracap, e estava lá levantando o muro, fazendo as paredes, colocando no telhado, e nisso ele pensativo como é que faria aquilo, e de repente encostou um dono de uma farmácia, do supermercado, e aí conversou com ele e começou a dar continuidade para que a Terracap não tomasse a obra, porque não tinha dinheiro, não tinha pessoas para ajudar, nem tampouco materiais. E daqui a pouco ele começou a receber muita coisa. E foi interessante que numa das manifestações ele conta, nas palavras dele, embora o espírito foi mais dócil, disse para ele assim, você tem a intenção de ser salvo sozinho? Não é assim que se faz. Deu exemplo que vai irradiar corações e vão te procurar. Então, é a humildade do pedir, mas acima de tudo, o sacrifício, ou seja, o sacro trabalho, o trabalho santo de servir. Ao fazer sem reclamar, nós vamos começar a imantar um ambiente e coisas espantosas aos olhos de outros começam a acontecer. Nossa, fulano está há 10 anos tentando isso e vocês já conseguiram em 3, 4, 5, porque há um servir desinteressadamente e há um amar incondicionalmente. Nesse processo, as forças da natureza, os seres divinos, vêm sobre nós e potencializa a nossa capacitação e faz com que ao nosso redor coisas positivas aconteçam e prejuízos e estragos diminuam. Depois Emmanuel pede que nós também fomos escolhidos para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os próprios ombros de cada dia a cruz abençoada e redentora dos nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. Então, com essa sensibilização, vamos tentar retomar aquele senhor que convidou para núpcias, pediu para chamar os bons e os maus, mas quando ele retoma, que vê o salão cheio, ele encontra alguém não com a vestidura adequada e manda amarrar aquele, os pés e as mãos e jogar nas trevas exteriores, onde dá a ranger de dentes e muito choro. Mas por que não jogou os maus também? Só jogou aquele. Nós chamamos de dissimulação. Nós temos defeitos? Temos. Somos imperfeitos? Sim. Estamos caminhando para a perfectibilidade? Sim. Somos seres feitos, criados por Deus para a perfeição. Então aquele que não estava com traje nupcial, ele estava na chamada perfídia, era um pérfido. É o chamado falso profeta. Os maus estavam lá, eram maus. Né? Igual a casa espírita recebe todo mundo. Mas tem lugares que se um irmão alcoolizado tentar entrar, eles não deixam. Se o irmão com a roupa maltrapilho, morador de rua, estiver muito sujo, tem lugares que não deixam. A casa espírita deixa. Eu já fiz palestras em casa em que fui convidado, que o irmão estava tão alcoolizado que ele entrou, não sabia onde sentar. Era um local com degrau assim, eu estava em cima com um violão. Ele veio, os organizadores, o dirigente lá, o sustentador olhou para mim e falei, deixa. E ele se deitou, dormiu a palestra inteira. Quando terminou a palestra, ele levantou lúcido. As pessoas se assustaram com aquilo. Aí foi lá, pegou o prato de sopa, perguntou se tinha uma marmitinha, levaram para a casa dele, ele saiu sem cambalear. Mas ele entrou, né? Esse corredor aqui do salão não caberia ele, tanto que ele estava inclinado. Mas o que aconteceu nessa casa? O acolhimento. A doutrina espírita é acolhedora, por isso que ela é chamada de escola de consolação. Nós não olhamos para as vicissitudes que o irmão apresenta. Nós olhamos para o ser brilhante que aquele corpo carrega, que somente Deus tem esse olhar. Então, quando Emmanuel faz essa narrativa da nossa mudança, nós já fomos escolhidos para isso, e aí vem esse senhor da núpcias e retira esse para trevas exteriores, é o julgamento que nós sempre fazemos de alguém. Nós não podemos, nos nossos atos cotidianos, estar avaliando comportamento de pessoas, mas sim o sentimento que ela tem. A grande parte, ou seja, grande não, todos os nossos erros, eles são pautados por desconhecimento, por falta de cultura, que Kardec recebeu a orientação dos espíritos. Somos chamados de imperfeito porque nos falta algo, o conhecimento, a ignorância. Na fé raciocinada, passaremos a ter esse convencimento. Ele entrou na festa de núpcias com a carinha de santo, não dizia que era mal, mas também não era bom. Mas se comportou de forma cordata, mas foi percebido assim. Nós somos observados pelo plano espiritual o tempo inteiro. Paulo de Tarso comenta isso na sua epístola, carta para Coríntios. Ele diz assim, uma nuvem de testemunha nos acompanha, não é? E esta nuvem nos acompanha, vindo para a nossa escola espírita por afinidade, por simpatia, por sintonia. O que é que nós pensamos e sentimos no nosso cotidiano? Serão as nossas companhias. Nesse momento da festividade, do festim de bodas, aquela pessoa não estava assim. Entrou lá para observar, né, fazer um julgamento dos que ali se encontravam, de repente olhar o cisco no olho do irmão, sem olhar o argueiro que carrega, fazendo julgamento nos maus, olhando os bons, achando que aqueles que eram bons estavam fantasiosos, ou que eram ingênuos, e aí aquele senhor percebeu isso. O que ele mais quer dizer é, Deus nos observa.
Nós não conseguimos dissimular nada para ele. Nosso mentor também nos observa. E os irmãos que não são mentor, são espíritos semelhantes a nós, do outro lado nos observam. Então nós não podemos ser dissimulados no nosso ato. Cometemos um equívoco, devemos fazer, olha, ainda faço esse equívoco, ainda cometo esse caminho, ainda tenho tal dificuldade no meu processo evolutivo. Com certeza o ganho de melhoria contínua vai ser enorme do que este que se esconde. E aí sim, nós seremos atados pés e mãos. O que é atar pé e mão? É um processo reencarnatório e sofrido. Atar pé e mão, se olhar o bebê fica juntinho, porque não tem os pés separados. Não é isso? O feto, ele vem todo colado, parece uma lagarta. Depois é que ele começa a se separar. Mas quando nós estamos no mundo, o planeta Terra é um local de ranger de dentes. Não é verdade? Há momentos que estamos num spa tranquilos, mas há momentos que estamos rangendo dentes. Ou vamos ranger dentes para pagar uma conta, ou vamos ranger dentes para limpar a casa, ou vamos ranger dentes para cuidar de uma doença, ou vamos ranger dentes para cuidar de alguém. Ou vamos ranger dentes por uma dor emocional, sentimental ou física que estamos sentindo. Então há sempre ranger de dentes. Pode ser o mais rico do planeta, ao menos abastado, o mais pobre, todos têm suas dificuldades no processo de sobrevivência. Então as trevas exteriores são os planetas primitivos ou de provas e expiações. Porque na regeneração o ranger de dentes já começa a diminuir. Nos mundos felizes praticamente não tem. E nos mundos ditosos ninguém nem se lembra se há ou não ranger de dentes. Então o nosso cotidiano, no nosso lar, nós vamos perceber na nossa casa, no nosso trabalho, essas trevas exteriores, nos relacionamentos que nós vamos encontrar. Mas como nós somos escolhidos, mesmo sendo maus, seremos boca de Deus na vida dessas pessoas. Aí sim o traje nupcial começa a se manifestar. Meu amigo, não sou santo ainda, mas eu tenho uma mensagem do Cristo para você. Abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa não gosta, não quer ouvir, não tem tempo. Pegamos uma filipeta e entregamos para ele. Aí ele não quer ler porque não gosta de ler ou não domina muito as letras. Mandamos uma mensagem gravada pelo WhatsApp. Ele não quer receber nenhum desses. Ao nos recolher para fazer nosso Evangelho, dormir ou qualquer outro momento, fazemos uma prece para aquela criatura e mantendo com um pensamento positivo que nós o perdoamos, que nós o amamos e que ele vai ser um ser melhor e que ele vai ter lucidez para compreender a oportunidade reencarnatória nessas trevas exteriores que é o planeta. As nossas trevas não estão tão intensas assim porque a luz chegou. Jesus começou a implantá-la quando foi crucificado. E agora, com as mudanças que nós estamos vendo, nas atitudes da justiça no nosso país e em outros lugares, as alterações que estão havendo no planeta e a presença da luz. E sempre que um cômodo está escuro e que acende-se a luz, as baratas começam a correr. Elas se tornaram visíveis. Nesse processo, ele nos chama para não desistirmos da nossa obra. Das maiores dificuldades que nós observarmos, vamos ser, mesmo que servos vacilantes, como foi Pedro, que mentiu 3 vezes, que tirou da bainha a espada e cortou a orelha do outro, mas vamos insistir no caminho. Mesmo que alguém, um algoz, nos persiga, querendo relatar o nosso passado, que não somos pessoas de bom comportamento, mas vamos caminhar, porque aquilo foi o nosso passado. Agora, na frente, estamos edificando um novo fim. Então, daí, vestir o traje nupcial não é algo que se coloca de imediato, é uma construção. É um processo contínuo de aprendizado de nós mesmos, por isso que pede Emmanuel no texto que nós somos escolhidos para a regeneração em nós. Olhai primeiro a trave que está nos nossos olhos, para depois tentar olhar o cisco que está nos olhos do irmão. Vamos fazer como o bom samaritano, largar os nossos confortos e irmos para o confronto. O bom samaritano tinha compromissos para fazer, mas ele, sem saber se era um assaltante, se era alguém de boa vida ou não, ele desceu da sua parelha, desceu do cavalo, pegou a melhor roupa, pegou o óleo, passou um unguento, cuidou, procurou a melhor estalagem, pagou dias a mais. Quer dizer, nós devemos fazer sacrifícios além daquilo que é comum para todos. Nossa, já está cuidando demais desse povo. Nossa, você sai lá do Guará, lá do Valparaíso, vai lá não sei para onde, tão distante, para cuidar de ninguém de pessoas que não gostam de você, não vão nem dizer muito obrigado. Mas nós não estamos no mundo para ser servidos. Os que se capacitam como cristãos, principalmente cristão espírita ou espírita cristão, Bezerra de Menezes muda essa ordem de vez em quando, podemos um dia falar sobre isso numa palestra, por quê? Não é? Se nós estamos nesta linha, qual é o nosso objetivo? Se nós seguimos o nosso modelo e guia, ele diz que aqueles que o seguem não estão no planeta Terra ou nas trevas exteriores, onde tem ranger de dentes e muito pranto, para ser servidos, mas sim para servir. Então, nenhum espírita está esperando bate-palma, agradecimento. Façamos isso também dentro da nossa casa. Não vamos esperar que nossa esposa, nosso filho nos agradeça alguma coisa. Não, vamos simplesmente servir. Se tiver a gratidão, ela ocorrerá naturalmente. Mas também não vamos nos envaidecer
porque nós estamos efetivamente resgatando o ceitil de encarnações anteriores, porque cometemos débito escabroso com aquelas pessoas. E aí pedimos a convivência para poder restituir o dano causado. E aí cabe a nós saber observar e aí não utilizar um traje nupcial que não seja cordato com a verdade que carregamos de nós. Seja o nosso sim, sim e o nosso não, não. Qualquer dissimulação, o traje nupcial cai. E aí nós seremos lançados distante daquele espaço que ganhamos para evoluir. Então, queridos, façamos a festa sempre de relacionamento. Bodas é festividade, é uma promissão. É um momento de promessa, de votos, renovação. Núpcias é um comprometimento, é um casamento. Aqui não é o casamento entre um casal, mas é um casamento entre o amor e a caridade, a piedade e o perdão, a benevolência e o carinho, a indulgência, né, e a boa convivência, compreendendo a todos como iguais e aí caminhando no sentido de Deus, arrastando conosco todos aqueles que estenderem a mão. Que o amor de Deus e a paz de Jesus sejam com todos, hoje e sempre.